fascinam nas escrituras é quando eu me deparo com a história de pessoas que viveram numa época, numa cultura tão diferente da nossa e mesmo assim nos ensinam até hoje, até os dias de hoje. Eu gostaria de dizer que eu me identifico muito, por exemplo, com Esther ou mesmo com a mulher de Provérbios 31. Mas a verdade é que eu me identifico mais mesmo é com aquelas pessoas que não são tão admiráveis assim. Uma dessas pessoas para mim é Eva. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que eu vejo em Eva e que eu vejo muito em mim também. Por exemplo, talvez Eva tivesse a necessidade que eu, creio que não só eu, mas todo mundo, tem de conversar com amigos. E isso não é um problema. O problema é que a serpente era uma péssima influência para Eva. Paulo nos diz em 1 Coríntios 15:33 que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, a minha pergunta seria: as nossas amizades têm edificado o nome de Deus, têm nos aproximado ou têm nos afastado dos caminhos dele? Nossos filhos, nossa família, como temos privilegiado as nossas amizades? Nossas conversas têm edificado o nome de Deus? Outro aspecto também que eu gostaria de dividir é que Eva, talvez levada pelo clima de amizade entre ela e a serpente, acabou fazendo algo muito sério também. Ela levou muito mais em consideração a opinião da amiga do que o conselho do seu marido. Em Gênesis 2:16, a gente vê que Adão recebeu de Deus o mandamento e, portanto, foi o porta-voz do Senhor ao contar para Eva. E ela ignorou isso e deu no que deu. Então eu me pergunto, eu gosto de me perguntar, será que eu posso discordar da opinião do meu marido? Ou o marido da esposa, enfim, ou mesmo o filho dos pais e vice-versa? Sim, podemos discordar, podemos conversar. O que não podemos é ignorar completamente ou deixar de considerar seriamente o que em família conversamos. E finalmente gostaria de falar de uma outra coisa que Eva, uma outra característica de Eva, que eu também tenho, que é falar demais. Quando a serpente pergunta o que Deus havia dito, Eva diz: Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, morrerão. Nem toquem nele? Isso foi um acréscimo por conta de Eva. Nós não sabemos qual é a razão, o motivo para ela ter falado. O fato é que ela acrescentou algo que Deus não havia dito. Quantas vezes nós, na ânsia, às vezes até de convencer as pessoas, acabamos cometendo o mesmo deslize. Então eu tenho procurado me perguntar, eu tenho sido prudente? Eu tenho sido cuidadosa, econômica no falar? Mas finalmente a grande notícia é que, apesar de todos os percalços de Eva, ela recebeu uma promessa maravilhosa. Deus disse que o descendente dela, Jesus, viria a resolver o problema dela, o pecado dela, o meu pecado, o nosso pecado. E é nessa alegria e nessa esperança que eu me identifico mais com Eva.